Fala galera, bem-vindo a mais um Água, Café ou Chopp Gelado. Antes de começar, corre lá, se inscreve, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Tem muito conteúdo bacana, muita história de verdade de quem vive o mercado imobiliário. Então aproveita, não deixa passar não, que tem muita coisa que vai te ajudar. Eu falo pra caramba aqui que eu aprendo a toda história, todo episódio e tem dado muito resultado aqui no meu negócio, então eu tenho certeza que pode dar resultado para você. Seja você um corretor, corretora, dono de imobiliária ou você que trabalha no mercado imobiliário. Então confere que tem muita coisa bacana. 129 episódios, Anderson? 129 episódios, já estamos na temporada que eu não sei qual é, mas você pode perceber porque a gente mudou a cara aqui, mudamos um pouquinho a cor da mesa para trazer um novo ambiente, mas mantendo a qualidade e o conteúdo aqui para vocês. E hoje eu tô recebendo um cara aqui que faz tempo que eu tô querendo trazer, eu peço até desculpa porque era para ter vindo antes, viu meu? Mas eu tenho a honra de receber aqui um cara que estávamos falando aqui, nunca ouvi ninguém falar mal no mercado imobiliário, pelo contrário, é só elogio de tantas pessoas que você tem ajudado, inclusive é um dos caras que sempre apoiou os nossos eventos beneficentes. Faz 6 anos que eu fiz um Conexão Imobiliária e ele foi um dos primeiros caras que se dispôs a ajudar como patrocínio. Eu tenho muito orgulho de trazer aqui, chamar de amigo o meu amigo Trevisan. Fica à vontade para se apresentar para a nossa audiência. Ô Felipe, muito obrigado. Agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui num espaço que muitas pessoas que eu admiro passaram por aqui. E ver o crescimento, a evolução desde 6 anos atrás. Foi um evento na rua de trás, num buffet, e ver esse crescimento e fazer parte desse momento aqui, desse convite, eu fico muito feliz e obrigado por estar aqui hoje. Isso aí, vamos bater um papo, trazer algumas histórias, alguns ensinamentos aqui, né? Mas antes de começar aqui, a pergunta que eu sempre faço, como que o Trevisan caiu nesse mercado imobiliário? Bom, meu nome é Fábio Trevisan, eu tenho 46 anos, eu estou no mercado desde 2003, eu entrei em março de 2003, vi um anúncio no jornal, e acabei caindo... Qual que era a promessa? Fala pra gente. Ganhar 5 mil por mês. Venha ser vendedor, ganhe 5 mil por mês. E em 2003, 5 mil reais era um bom valor. Dinheiro, E aí eu falei, vender eu sei, vou fazer parte disso. E eu vinha de uma trajetória de empreendedor muito grande. Eu sempre fui muito empreendedor. Eu tive fábrica de cartonagem, loja de roupa, trailer de lanche, lanchonete. Caramba! Sempre ficando 2, 3 anos. Não é que eu abri e fechava, eu ficava 2, 3 anos. Quando eu tive a fábrica de cartonagem, eu comecei a crescer e aí eu percebi que estava muito trabalho e pouco dinheiro. E aí eu fui para a loja de roupa, depois de loja de roupa, em 3 anos eu tive 3 assaltos à mão armada e 3 arrombamentos. Aí foi um momento de falar, puta, não dá para seguir. Foi aí que eu fui pro trailer de lanche, Aí montei um trailer de lanche e depois eu fui para uma lanchonete, fiquei com o trailer e com a lanchonete. Aí eu vi que era muito trabalho. E aí no balcão da lanchonete você tá lá folheando, Aí cai o caderno de emprego, E tá lá, venha trabalhar com vendas. As páginas amarelas, famosas páginas amarelas. Famosas páginas amarelas. E aí eu mandei, Ainda torci, falei, puta, tomara que dá certo para esse emprego, Fiz até promessa. Mal sabia, Mal sabia que caiu o RG. Tava dentro. E, puta, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu falo que o mercado imobiliário tem 2 pontos negativos, Eu falo isso principalmente para quem está começando. Porque às vezes o gerente traz o corretor, eu falei, o gerente falou os 2 pontos negativos da profissão. Aí a pessoa assim, não falou. Eu falei, você quer saber? Porque quando eu entrei, ninguém me falou. Eu falei, quais são? Eu falei, o primeiro é quando você entra no mercado imobiliário, você nunca mais consegue sair. Você até tenta, volta para a sua profissão, mas não dá 2, 3 meses. Vai e volta, Você volta para o mercado imobiliário, E o outro problema, o maior problema da nossa profissão é a liberdade. Então, se você não tiver disciplina, você não vai dar certo no mercado imobiliário. Mas você quer dar certo no mercado imobiliário, eu costumo dizer que a disciplina ela é treinável e é possível ter. Então, porque se você não tiver a disciplina, o que eu falo da disciplina, Fê? É fazer o que precisa ser feito mesmo quando você não está afim. Cara, olha que engraçado. Porque assim, realmente, eu também sou o cara que fala assim, se te vender essa ideia aqui de liberdade, de horário, eu faço o que eu quero, você está perdido, você não vai ganhar dinheiro. E a gente fez um vídeo aqui na imobiliária contando o que as pessoas, como as pessoas que trabalham aqui se sentem, E é muito legal que os corretores que mais vendem falaram assim, cara, que eu sinto que eu tenho liberdade, E você vê que é a galera que trabalha pra caramba, velho. A liberdade na cabeça deles, assim, Mas
Eles trabalham pra caramba, atende sábado, domingo, às 10 da noite, e fala assim, ó, e o cara ainda vê a liberdade no mercado imobiliário, né? É o que todo mundo coloca como ponto principal na hora de contratar. E uma coisa muito importante que você falou agora, que a liberdade ela existe, mas quando você faz algo com prazer, né, você nem enxerga que você está trabalhando. Exato. Né? Mas é um mercado, por mais que tenha esses 2 pontos negativos, eu falo que é um mercado que transforma a vida de pessoas. Mas de qualquer pessoa? Não. Só das pessoas que realmente estão dispostas a pagar o preço. Não existe almoço grátis, não existe nada fácil. Né? Então, se você quer realmente, é que nem eu estava falando, né? Se seu problema é financeiro, é muito fácil de resolver. Só depende de você. Não depende do seu gerente, não depende da sua empresa, depende exclusivamente de você. É só você fazer o que precisa ser feito. Eu falo que se você trabalhar igual você trabalhava como CLT, você fica rico. É que normalmente, como que é trabalhar como CLT? É entrar às 8 horas, sair 6 horas da tarde, trabalhando o tempo todo, 1 hora de almoço, você não pode pegar nem o celular para falar com alguém. É trabalhando, produzindo. Só que chega no mercado imobiliário, ele toma café, vai fumar um cigarro, vai falar mal do gerente, mal da empresa, quando vai ver já é meio-dia, vai almoçar. Cara, eu falo isso, inclusive foi um dos pontos lá do reality show que eu fiz lá com a Laura, foi um dos pontos de alinhamento. Quando você era CLT, o que você tinha que fazer diferente? Você tinha horário para entrar, horário para almoçar, horário para voltar, horário para sair, você tinha metas pré-definidas, você tinha objetivos para serem entregues, porque se não era entregue, o couro comia, você era mandado embora, né? E aí você chega no mercado imobiliário, você não faz isso por quê? Eu falei, eu trago isso muito nas minhas palestras e treinamentos. Quem é o funcionário mais caro da sua empresa? É você. Agora, você mandaria esse funcionário embora ou você daria o aumento pelo desempenho dele dos últimos meses? É uma reflexão, né? Não é? Sim, sim. Então, assim, cara, se você é o seu maior... não vou dizer o melhor, mas se você é o seu funcionário com um salário mais alto, como que tá esse funcionário aí? Você contrataria ele? Você queria ele de seu chefe? E aí é onde a pessoa faz aquela auto-reflexão, né? Tipo, cara, tô falhando, né? Porque a ideia dessas perguntas não são a crítica, né? A pessoa falar, pô, tenho margem para melhorar. É uma autorreflexão que tem que existir constantemente, né? Porque nós, desde criança, eu como estudante de psicologia, né? Eu falo muito sobre comportamento humano, eu falo que a nossa mente é o nosso maior aliado ou o nosso maior inimigo. Ela tem a capacidade de nos levantar ou de nos afundar de vez. Nossos pensamentos... Se você não souber controlar ele te derruba. Sim. Né? E nós, desde criança, somos condicionados a crescer, estudar e trabalhar numa bela empresa. Nunca é crescer e ter seu próprio negócio. Sim. Então, eu dou os parabéns para cada corretor de imóveis que decidiram a ter essa vida de empreendedorismo, de se tornar um corretor de imóveis, porque eu falo que cada corretor de imóveis, ele é uma empresa. E como que funciona uma empresa? Você tem que ter hora para abrir, hora para fechar, você tem que ter investimento, você tem que pagar o aluguel muitas vezes, você tem que pagar a água, a luz, a internet, né? E aí eu falo para o corretor, você tem que investir em você, né? Que seja com anúncio, que seja para alguém para fazer o que você não gosta de fazer e que precisa ser feito, né? Então, o corretor que se enxerga como uma empresa, ele cresce. Às vezes as pessoas falam assim, qual que é o segredo das pessoas que têm sucesso no mercado imobiliário? Elas não se enxergam como um simples corretor, mas sim como uma empresa. Eles têm assistentes, eles têm panfleteiros, eles têm cursos, eles se especializam constantemente, né? Procuram evoluir o tempo todo, né? Esse é o segredo do corretor de imóveis no meu ponto de vista, né? Eu sou viciado em aprender, né? Todos os seus treinamentos eu estou lá, né? Eu sou o primeiro a comprar o ingresso lá e faço questão de sentar, né? Porque eu acho que todo treinamento, toda palestra é como se fosse um livro. Você lê o livro de 300 páginas, mas uma frase já mudou a sua forma de pensar e de agir, que mudou o seu resultado. Uma frase. Às vezes você vai num treinamento de 7, 8 horas. Uma coisa que você aprendeu ali e colocou em prática, já vai mudar seu resultado. Exatamente. Cara, esses dias eu fui esses dias não. Ano passado eu fui num treinamento de 3 dias. 3 dias.
E aí voltei, tava conversando, como foi? Cara, eu falei assim, eu vou te falar, dos 3 dias, eu aproveitei uma frase que essa frase fez sentido pra mim. Aí. Foi exatamente isso. Cara, exatamente isso. A meta precisa ser financeira. E aí eu já comecei a pensar, cara, cálculo financeiro, centro de custo. Foi isso. Porque os outros dias, cara, pra mim não valeu de nada. Valeu! Não, assim, num contexto assim, né? Tipo, mas essa frase foi Valeu no último o investimento. dia. Falei, porra, era isso. E é assim. E você veio da mesma escola que eu, né? Você veio da Lopes, não é isso? Sim, comecei lá, né? Comecei no segmento de médio padrão, né? Eu LPS. falo aqui, LPS, né? Aí você me pergunta, televisão, como que você foi parar no econômico? É uma coisa muito interessante que assim, eu tinha um preconceito para o segmento econômico, porque o segmento de médio padrão, alto padrão é status, é luxo, né? É ostentação. Stand bonito, stand evento cheiroso, todo final de semana, né? Buffet, né? E aí veio a crise de 2008. Antes do início do Minha Casa Minha Vida. Antes do início do Minha Casa Minha Vida. E ali a crise de 2008, ela se arrastou acho que até 2010, 2009, que não entrava ninguém nos estandes de venda, né? E aí um amigo meu falou assim, você tem Cresce? Eu falei, tenho. Você não quer assinar o estágio do meu irmão? Eu falei, assino. Onde ele está fazendo plantão? Ele está fazendo plantão ali no Aricanduva. Né? Aí eu passo lá e assino. Mas você está fazendo... Eu estou ficando no Campo Belo. Eu fazia muito Campo Belo, né? Saía da Penha e ia lá para o Campo Belo. Todo mundo queria fazer Zona Sul. Mas por que eu comecei a fazer na Sul? Porque eu fiz um lançamento lá em Guarulhos, né? Fiz um lançamento, vendi 28 unidades no lançamento. Foi no Parque Clube de Guarulhos. E aí, meu sonho era aparecer naquela televisãozinha. Tinha uma televisãozinha lá que mostrava os rankings dos campeões, né? Lá nos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos. Eu falei, 28 unidades, agora eu vou sair naquela televisão, né? Eu acho que não fiquei um dia na TV. E aí vinham os caras lá do Campo Belo, que fez 3, 4 vendas, estava lá na televisão. Eu falei, putz, negócio, o dinheiro está aqui. Mas aí eu percebi que o altíssimo padrão, ele é um mercado muito fechado. Eu percebi que rico só compra com rico, ou ele só compra com pessoas que vivem no meio social dele. Exatamente. Né? E aí veio a crise, eu sem vender, 6 meses sem vender, 7 meses sem vender, e aí eu fui assinar esse estágio desse amigo, do irmão desse amigo meu, e aí cheguei lá no plantão, lá no Aricanduva, tinha uma fila de gente, né? Eu falei, tá dando o que aí? E eu de terno e gravata, né? E ele de calça camisa jeans, lisa clara e camisa polo e tênis. Eu falei, está de folga hoje? Eu falei, não, eu trabalho assim. Eu falei, trabalha assim. E essa fila aqui tá dando o quê? Não, é cliente. Eu falei, cliente? Estou num plantão que não entra ninguém já faz 3 meses. Eu falei, aqui no econômico é assim. Foi aí que, opa, o que esse mercado tem para me oferecer? Né? Por isso que eu falo que eu entrei no mercado econômico contra a minha vontade e me apaixonei. Né? E eu falo, hoje a gente sente muito essa resistência dos corretores que começam no médio padrão. Porque a maior porta de entrada é através dessas grandes imobiliárias que contratam muita gente. E normalmente essas imobiliárias estão atuando no médio padrão. E aí estão lá, às vezes, 2, 3 meses sem vender, né? No meio de um plantão. Eu fui num plantão recentemente conversar com um amigo, tinha 220 corretores na roleta. E eu falei, caramba, nunca vi tanto corretor num plantão. Eu falei, eu acho que eu não tenho isso na empresa inteira onde eu estou, né? Como que pode? E aí você começa a perceber que é a porta de entrada de calça branca, né? Que é o corretor que está começando, que é esse mercado. E está lá 2, 3, 4 meses sem vender. Mas quer o status do mercado. Mas quer o status do mercado, mas talvez ele não conheça outro mercado. Por isso que eu falo para o gerente, para os meus gerentes, pega o telefone e liga. Liga, convida o cara para vir aqui, porque às vezes ele está lá só esperando vem aqui que gancho, eu te ajudo. Né? Cara, e é muito legal isso que você falou. O Sheik, você conhece o Sheik, né? Sim, sim. E aí agora ele está numa linha de treinamento, educação e tudo mais, e eu pedi para ele vir dar um treinamento aqui para os meus gerentes, né? Nessa mudança que eu falei, vamos olhar para o lançamento e tal, preciso mexer com a cabeça dos meus gerentes para entender como que é o mercado de lançamento, porque funil de vendas muda, a mentalidade é diferente. E aí eu chamei o Sheik, ele veio aqui dar um treinamento, e foi muito legal, cara. E ele falou assim, pilar número 1
para um bom gerente desempenhar é, pilar número 1, contratação. Você tem que focar em trazer boas pessoas. Depois, desenvolver essas pessoas. E eu vejo que é uma grande dificuldade, um grande desafio hoje para os gerentes fazerem contratações. Eu já percebi isso, da dificuldade. Né? Também já vi também, hoje a gente vive numa geração que o WhatsApp está acabando, está tirando do mercado imobiliário muitos profissionais muito bons. Boa percepção. Né? Se você analisar os corretores bons, gerentes bons, gestores bons do passado já não estão mais tão bons quanto não estão nem no mercado. Verdade. E aí você começa a analisar por que saíram do mercado. Porque pararam de vender. Por que pararam de vender? Porque pararam de ligar. Antigamente você pegava uma lista, você só tinha falecido na lista. E ligava. E trazia cliente no plantão, você resolvia. Hoje as pessoas enxergaram a tecnologia achando que ia ser uma coisa que veio para ajudar, mas está prejudicando muitos profissionais. E eu não falo só corretor, gerente também. Quantos? Eu não anuncio, eu não estou no mercado ativamente. Eu recebo proposta todo dia de uma empresa. Venha ser corretor, vem assim, lançamento, vem corretor. Imagina. Eu recebi 2 hoje. Então, se a pessoa tivesse te ligado, né? Então, hoje, quem faz a ligação se destaca. Né? E eu falo muito questão do gestor em si, porque assim, afeta o gerente que ele não tem dificuldade de contratar. Né? Hoje, eu criei um instituto, que é o Instituto Método, que é voltado para a contratação e trazer pessoas novas para o mercado imobiliário. Né? Lá no Instituto, eu e o Jean, que é o meu sócio lá. Grande gente Jean, boíssima. Que tem essa linha de treinamento e desenvolvimento. E a gente percebeu que o quanto é difícil você trazer o corretor para a empresa, para fazer o seu produto. Então, por que não vamos criar novos corretores? Cara, eu vou compartilhar uma experiência que eu tô tendo. Eu fui contratado por uma empresa lá de Volta Redonda, Redplan, do meu amigo Francisco. Ele me contratou uma vez para eu dar um treinamento para pessoas que não eram do mercado. Ele falou: Adalto, eu acho que você tem um perfil de vir aqui, você é o cara que eu vejo que consegue dar um dia de treinamento para quem não é do mercado para explicar o que é mercado imobiliário. Eu falei: cara, é um baita desafio para mim porque eu nunca fiz isso, né? Mas bora lá, eu gosto de desafio, vamos junto. E aí foi muito legal, cara. E aí ele me contratou por 1 ano. Eu tenho mais 2 datas esse ano para voltar lá. E o último, cara, foi sensacional. Tinha mais de 80 pessoas assim que não eram do mercado. E a taxa de conversão dele é absurda de pessoas que viraram corretor a partir dessa minha palestra. E não é porque sou eu, não. É porque... Você soube explicar a linguagem informação dele. E tudo mais, né? E, cara, é um dia dinâmico, assim. Eu não falo... Eu dou um treinamento de vendas, mas contando como que é mercado imobiliário, o que as pessoas... E aí, cara, muito legal, assim. E é exatamente isso que você está fazendo. Você está abrindo uma porta para pessoas que não são do mercado imobiliário conhecerem esse mercado. E eu trouxe isso porque para te falar, cara, tá dando muito certo para ele lá. Muito certo. E eu acho que esse é o futuro. Eu sempre fui um cara que dei mais atenção aqui na imobiliária para contratar pessoas que não eram do mercado imobiliário. E hoje são as pessoas que têm mais tempo de casa e são as pessoas que hoje estão numa gestão com a gente aqui, porque são pessoas que vêm, conhecem o mercado, se desenvolvem, vê que é uma oportunidade. Quando você traz um corretor de mercado a pessoa já vem com alguns vícios, né? Aquela coisa. Então é diferente o profissional que vem de outros mercados. Você acha isso também? Qual que é a sua percepção? Eu acho que o mercado imobiliário ele tem muito que aprender ainda com outras áreas. Eu sempre falei que o mercado imobiliário ele copia muito a estratégia do mercado de automóveis. Né? Você pode ver. As um mercado muito parecido, né? Negocia com a diretoria, feirão... E assim as consultoras vieram na mesma linha. E eu vejo que tem muitos profissionais bons de outras áreas que se você falar, esse cara no mercado imobiliário ele ia voar. Ia arrebentar. Ia arrebentar. Né? Hoje a gente tem um processo de contratação toda segunda-feira, onde a gente enche o auditório. E aí a gente percebeu, a conversão nossa ela é muito alta também, às vezes até assusta. Né? E a gente, que nem hoje, a gente lá, o Instituto tem 1 mês que foi aberto,
né? Toda segunda-feira está dando uma média de 60 a 70 pessoas. Que legal. E tá ficando praticamente todos. Só que assim, todos se empolgam na hora, né? E depois a gente tem um sistema lá que as pessoas vão treinando, vão fazendo tudo na prática. A gente tem ensino oferta ativa, ponto de captação, né? A gente fala que o corretor na rua é sempre o corretor da vez. Então a gente tenta dar esse treinamento para ele, para quando ele for para o plantão, ele já está praticamente preparado para isso. E aí a gente pega muitas ideias. A gente pegou um corretor esses dias que ele era corretor de plano de saúde, né? Eu aprendi muito com ele, a forma dele ligar. Ele pegava a lista, ele ligava de uma tal maneira que eu falava assim, caramba, olha a experiência que ele está dando para os outros que não são nem da área. Porque o trabalho dele é isso, é pegar o telefone, páginas amarelas. Pega gente que já faleceu, a gente tem listas boas, quentes, de clientes que entraram em contato e o corretor quer mandar o WhatsApp. Então a gente pega essas pessoas que não são do mercado e o que a gente tem que aprender? A gente não só ensina, mas a gente aprende também. Né? É um novo mundo, né? É um novo mundo. Só que a gente tem que estar atento. Eu falo que o corretor ele vem pelo produto e ele vai pelo produto. Agora, a pessoa que se torna corretor, ele tem um prazo de validade muito maior. Né? Porque ele muda a vida dele ali e ele fica com medo de mudar de empresa. Puta, eu mudei minha vida, posso ter medo de voltar como era antes. Então, acertei aqui eu fico. Né? Então, a gente vem com novos desafios. Não só, hoje a gente não contrata mais. A gente oferece um curso, né, de capacitação. As pessoas vêm, né, como se recolocar no local de trabalho. E é claro que depois a gente dá aquela pincelada no mercado imobiliário. Né? Então, hoje a gente não chama mais as pessoas para ser corretor de imóveis. A gente chama ele para como se recolocar, como ter controle emocional, né? Rapport. E a gente faz essas chamadas, as pessoas vêm. Um curso 100% gratuito de como você se recolocar no mercado de trabalho. Como que você... autoconhecimento. E aí a gente vai criando alguns temas e as pessoas estão vindo. E aí, automaticamente, essas pessoas já estão desempregadas, né? Muitos já estão desempregados. Não tem o que perder. Não tem o que perder. E fala, puta... A gente fala muito sobre crenças limitantes, que as pessoas falam, puta, eu tenho isso. Ai, isso não é para mim. Isso... Já quebra já logo isso aí. E aí as pessoas vêm dispostas a realmente mudar. Então, a dificuldade hoje de você contratar é quando você quer contratar. É que nem venda. Eu falo que o que você falou do shake, a gente usa muito essa metodologia, inclusive o Menderico ele dá um treinamento sobre isso, né, que venda é o final. Você precisa contratar, preparar, né, qualificar, que a venda sai. A venda é o final. É o ciclo, né? Como diz o Rei Leão, é o ciclo da vida, né? É o ciclo da vida. E não, hoje a pessoa quer contratar e já quer colocar para vender. Não vai dar certo. Dá certo quando o cara já tem uma certa expertise. Tem uma malícia, tem uma... Mas hoje em dia a gente não tem mais tempo para perder ninguém pelo caminho. Você tem que qualificar todos. É claro que você não consegue todos, mas 90% você consegue qualificar. Porque tem aquelas pessoas também que não quer. E tudo bem. Né? Não quer crescer, não quer evoluir. Né? A gente fala muito sobre o corretor, peça ajuda. Se você não pedir ajuda, o seu gerente vai achar que está tudo bem, a sua empresa vai achar que está tudo bem e acha que é só uma venda tá bom. Né? Porque tem corretor que faz uma venda, some. Quando acaba o dinheiro da comissão, ele volta. Então, se você quer fazer mais que 1, 2, 3, 4 vendas, peça ajuda. Né? Hoje eu aprendi, né, que venda não é a pessoa tem que ter dom. Não, é uma técnica, é um método. Dá para aprender. Dá para aprender. Né? Então, se ela tiver a humildade de querer aprender, né, como que eu me tornei um bom corretor? Eu procurava saber quem era o cara que mais trazia retorno. Boa. O que esse cara fazia? E eu procurei aprender também com o cara que mais vendia. Né? E aí eu tentei utilizar, porque hoje eu uso muita técnica que nada se cria hoje, tudo se copia e aperfeiçoa, né? Puta, eu aprendi isso aqui, o que eu posso fazer melhor? Né? O que eu posso acrescentar? Né? Então a gente tem que ter um pouco de humildade, de pedir ajuda e saber que a gente tem muito que evoluir e crescer. Cara, isso é muito legal. A experiência que eu tive lá no reality show que eu gravei com a Laura lá, foi muito interessante, assim, porque foram 12 corretores, aí nos primeiros 30 dias foram 11 em vendas com 0 lead.
Não teve lead nenhum. Então foi só prospecção mesmo, lista antiga e tudo mais. Não teve campanha, sabe, essa coisa confortável? Não teve. E aí, cara, a gente dividia assim o grupo, e toda semana um era líder, né? Pro cara sentir na pele como que é ser um gerente. Só que a galera se engajou tanto, velho, que teve uma semana que cada time levou 90 indicações no plantão. Cada time tinha 6 pessoas. E quando eles colocaram essa meta, não, vamos buscar 90. Eu falei assim, não vai, velho. Os caras entregou. Porque os caras estavam lá muito alinhados com o que a gente começou falando. Os horários de trabalho. Disciplina. O disciplina e fazer o que precisa ser feito. Sabe como a gente controlou o que a galera precisava fazer? Todo dia de manhã, e claro, não eram todos que faziam. Entram na lei do 80-20, né? Todo dia de manhã, você vai gravar um vídeo falando assim, ó, hoje é dia tal, eu tô indo pro plantão e eu vou fazer tantas ligações, tal coisa, ponto assim, tal. No final do dia, você gravava um vídeo também, ó, hoje eu fiz tal coisa, não deu para fazer tal coisa, não consegui fazer tal coisa, ou, entendeu? E aí eu falei assim, ó, depois de uma semana valida todos os vídeos, assiste seus vídeos. Vê o que você se comprometeu a fazer e vê o que você fez. E aí a galera, tipo assim, cara, eu preciso fazer. Então eu me comprometi. Isso começou a gerar, e assim, puto, o Trevisan mandou um vídeo, eu vou mandar também, eu vou fazer. Então isso começou a gerar um engajamento e as pessoas não perceberam que elas só estavam fazendo o melhor por elas. E o que deu nisso tudo? 90 indicação. Cara, por time. Por time. Então, existem técnicas, né, que essa eu aprendi uma hoje, por isso que eu falo, todo dia a gente aprende uma coisa, né, que faz o negócio acontecer, né? Eu falo isso porque tem uma corretora do Levi, né, que é um gerente meu sensacional, grande Levi, putz, eu aprendo muito com ele, aprendo com cada gerente meu é um ensinamento, eu aprendo o tempo todo com cada um deles. E aí ele pegou uma corretora, né, não era corretora, ele estava tentando trazer para o mercado, e ela era operadora de call center, e ele ligou para ele e falou, putz, você fala super bem, né? Ligou já era. Putz, chamou ela para vir trabalhar com ele. Falou, caiu na rede, falou, peixe. Você não trabalha de manhã aí? Porque call center é 6 horas, vem à tarde, vem aqui. Ele colocou ela na salinha. Bolinha, em um mês, né? bolinha. Em um mês, ela fez 3 vendas. Ela não entendia nada de apartamento, nunca tinha morado em apartamento. Ela fez 3 vendas. E aí, ela trazia, o gerente ajudava, o coordenador ajudava e a venda saía. O marido dela foi lá na Plano para saber se a empresa era séria. Porque ela ganhou 18 mil no primeiro mês. Falou, deve estar vendendo droga, né? Ela ganhava... Não, tá dando golpe em velhinho, vendendo consignado, deve estar fazendo alguma coisa. E não. E aí, qual foi o segredo dela? 250 ligações por dia. Quem está disposto a fazer isso? Quem está disposto? Eu falo isso muito para gerente, para corretor. Você quer vender? Faz aí no mínimo 250 ligações por mês. Cara, vai sair uma venda. Eu acho que das empresas, a empresa que eu tenho mais amigos é a Plano e Plano. Puta, é muito legal. Eu conheço muita gente bacana lá. E aí eu fui no aniversário esse final de semana. E aí o pai de um amigo meu, ele é corretor. Né? E ele vai nos treinamentos desde a época do Trinca, lá atrás, cara. Né? E toda vez ele fala, pô, e aí, como você tá? Aí eu falo, onde você tá agora? Cada vez ele tá num lugar. Cara, eu tô na Plano e Plano. Faz 5 meses que eu tô lá, ainda não vendi. Mas tô lá, tô gostando. Só que assim, é um cara aposentado, ganha bem, sabe? Não tem aquele esforço... É mais pra ocupar a mente, vou dizer assim. Tá, você tá na diretoria... quem é seu gerente? Ele falou o nome do gerente, não lembro. Eu falei, quem é o diretor? Eu tô na diretoria do Léo, que é a Prime, né? Sim. O Léo não conheço ainda, mas é da Prime. Ele contando e tal. Eu falei, cara, você sabe que lá é diferente, né, meu? A galera lá faz 200 ligações por dia, os caras que performam. Ele falou, cara, é verdade. Eu ainda não consegui entrar nesse ritmo, não. Mas pelo menos tava consciente, né? Ele é sincero, né? Então, tipo assim, cara, o cara do lançamento que performa, você vê, fulano vendeu 10 por mês, 15. Esse cara liga pra caramba, velho. Ou ele já tem uma estrutura muito bem montada para isso acontecer, né? Tem que pagar o preço, Trevisan? Tem que pagar o preço. E eu falo assim, que no início, né, eu falo que o avião ele gasta a maior parte do combustível para subir. Depois que ele subir, ele só vai planando e administrando. Né? O corretor é a mesma coisa. Às vezes as pessoas me falavam assim, Trevisan, como que eu faço para fazer 10 vendas?
falei, faça uma. No próximo mês você vai para 2, uma a cada 15 dias. Na próxima semana você vai para 4, uma por semana. Busca uma, ninguém nasce grande. Boa. Né? E aí o que acontece? Quando você fizer sua primeira venda, você vai ver o trabalho que você precisou fazer para sair aquela venda. Quantas ligações você precisou fazer, quantas panfletagens você fez, quantos pontos de captação você fez, e é só você ir multiplicando. Ah, mas aí daqui a pouco eu vou ficar doido. Não, aí daqui a pouco você vai colocar pessoas para fazer, principalmente o que você não gosta de fazer. Ou daqui a pouco você vai ficar melhor no que você faz. E vai se especializar naquilo que você é bom. Eu falo para os meus gerentes assim, ó, o corretor que é bom de rua, não tenta enfiar ele num plantão para fazer digital. O cara que é do digital, não adianta você colocar ele para rua. Tenta explorar o melhor de cada um. Entendeu? Tenta explorar o que ele tem mais resultado com menos esforço. Com menos esforço. Mas eu tenho corretores que eles panfletam o dia inteiro e traz um monte de visita e retorno e sai venda. Mas se eu colocar ele no plantão, ele trava. É perfil, né? Então, é claro que o cara que fica ali na frente do computador, ele tem menos esforço. Se pedir para ele fazer um vídeo, ele não sai de casa, né? Então, é desenvolver o individual de cada um. Eu tenho, às vezes, pessoas perguntam assim, Trevisan, como que a sua diretoria vende tanto? Eu falo que eu invisto muito em treinamento e eu tenho um controle que eu faço todo dia 1º e dia 15 de cada mês. Eu relaciono todos os corretores da minha diretoria e eu vejo aquele corretor, quanto que ele vendeu o mês passado, o corretor que está 1 mês sem venda, 2 meses sem venda, no máximo 3 meses sem venda. O cara que está 3 meses sem venda, ele já não está mais na empresa. Não está nem aparecendo mais. Não está mais aparecendo. Às vezes ele até está, mas ele está esquecido pelo gerente. Então, todo dia 1º, eu mando o relatório de todos os corretores em amarelo, que está 1 mês sem venda, vermelho, que está 2 meses sem venda, e preto, que está 3 meses sem venda. Isso ajuda a gente buscar os corretores que, às vezes, saíram e a gente nem percebeu. Porque hoje, tem muitos gerentes que têm 100 corretores cadastrados e 20 na roleta. E eles se enganam achando que tem 100 corretores. Então, é um trabalho no individual. Então, esse trabalho de você informar o corretor, que nem dia 15, eu coloco em amarelo aquele que não vendeu aquele mês. Chama ele, ó, eu vi que você não vendeu ainda esse mês, o que você está precisando? Vamos junto? Não vamos passar esse mês em branco? E sai venda. O que você tem de cliente? O que dá boa? Então, às vezes, a gente tem que dar essa bússola para o gerente, porque o gerente, às vezes, está tão no operacional que aí ele tem que ter alguém para dar um mapa para ele. Ó, e esse corretor, esse corretor, esse corretor. E, às vezes, aquele corretor que está 2 meses sem venda, lá no Instituto a gente tem um departamento de reciclagem. Né? Que são aqueles corretores que estão 2 meses sem venda. Falou, você não quer ir para reciclagem? Muitos não querem. Ah, não, para mim tá bom. Porque vezes, encara isso como algo ruim, né? Então, e quem vai para reciclagem acaba vendendo. E o que a gente aprendeu nesse mês? Que não dá para colocar o bolinha junto com o cara da reciclagem. Porque o cara da reciclagem, ele vai contaminar o bolinha. Ah, esse vídeo aqui não funciona, isso aqui não presta, isso aqui não dá certo. E o cara que está chegando, tudo ele acredita. Eu falo que o corretor novo, se você falar para ele, bate em porta, ele vai bater. Vai. Liga para essas listas aqui. Vai ligar. Ele vai ligar. E aí ele coloca do lado do cara que está fazendo reciclagem. Até é doido ficar ligando? Manda mensagem. Isso é besteira, falaram para mim, isso daí não dá resultado. Manda mensagem. Tem um robozinho que fica disparando um monte de mensagem. E aí estraga. Então a gente tem que, infelizmente, a gente tem que separar. E quando a gente manda o corretor para reciclagem, a gente faz tipo uma entrevista de coach. A gente faz a roda da vida, faz ele fazer o preenchimento, entender qual que é a maior dificuldade dele. Às vezes é uma dificuldade tão simples que uma simples palavra, uma simples frase, o cara já melhora e começa a vender. A primeira coisa que a gente alinhou, Trevisan, no reality show, foi que eles não poderiam ter contato com as pessoas que eles conviviam no plantão durante 30 dias. Por quê? Porque ia influenciar. E eles saíram mesmo, cara. E eu vou te falar uma coisa, nesses anos que eu estou no mercado imobiliário, eu aprendi uma coisa. Quem não faz, detesta ver os outros fazer. A hora que você começar a pegar o telefone para ligar, alguém vai encostar do seu lado para tirar seu foco, sua atenção, vai falar de alguma outra coisa. Falou, tem uma ideia genial de você... Ele tira o seu foco. Porque quem não faz, detesta ver os outros fazer. Ele vai falar de qualquer coisa, novela, política, mas ele não vai deixar você fazer. Não vai.
E aí você percebe que as pessoas que pontuam, que faz muitas vendas, eles automaticamente eles são isolados. Não porque eles são metidos, é porque eles não têm tempo. Exatamente. E eles não dão brecha para ninguém encostar. Isso faz parte da evolução. Né? O corretor ele tem que se blindar, mas ele só vai acordar quando a vida dele está travada. Eu falo que as pessoas só mudam depois de um forte impacto emocional ou financeiro. Que vira emocional também, né? Enquanto tá sem vender, mas o pai está ajudando, a esposa está ajudando, ele está ali. Nem que for o mínimo, o cara é confortável. Quando eu vim para o mercado de terceiros, eu me especializei, fiquei muito bom em captação de imóveis, né? Uhum. Eu entendi que o jogo era por ali. E o Denis, meu sócio, sempre foi muito forte em vendas. Cara, o Denis, você não conseguia tomar um café com ele. Porque ele era focado. Muito. O Denis, ele tinha metas bem definidas. Todo ano ele fazia a planilha dele lá do que ele queria, para onde ele ia viajar, quanto que ele precisava ganhar. E o Denis tinha uma conta assim, ó, eu preciso atender um cliente com interesse por dia. São 5 na semana. Eu gero 3 visitas, eu faço 2 vendas. Era essa a conta dele. O Denis fazia por mês, há 10, 11 anos atrás, 4, 5 vendas todos os meses, de imóvel de terceiro. Só que você não viu o Denis parado tomando café. Estava focado em atendimento. Se ele entrou na roleta, no plantão, pegou a primeira ligação, que na época era mais ligação, Trevisan, cara, eu tô interesse no apartamento assim, 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 assim. Legal, cara, eu vou trabalhar para você agora em cima disso. Ele saía do atendimento. Ele não ficava para pegar outro cliente. Ele saía para se dedicar para aquele cliente. E falando nisso, entra muito naquela visão que eu tenho, que quando você tem muito cliente, isso te prejudica. O excesso de lead hoje, que tem hoje... Isso é um mal pro mercado? Hoje é um mal... Eu não sei um mal pior que isso. O excesso de lead. Porque muitos corretores, eles enxergam que o lead bom é o de amanhã. Não é nem o de hoje mais. Ah, não, o de amanhã vai vir bom. É o próximo. Né? Então, por quê? É tanto lead que ele não prepara o cliente. Hoje o corretor ele espera pegar um lead de cliente que já está preparado por outro corretor. E preparado por um 5, né? Por um 5. É. Né? Tanto é que a gente tem um trabalho de gestão de lead lá na minha diretoria, que eu passo às vezes o mesmo lead que eu gero leads, além da plano, eu gero um próprio lead. Aí eu dou um lead hoje para um cara na segunda-feira. Existe o lead da empresa, o lead do Trevisan e o lead dos gerentes. E o dos gerentes. Esse lead na segunda-feira eu dou para o João. Na outra segunda, e eu dou leads frescos. Uhum. Né? Gerado ali já cai na hora. Esse lead que caiu hoje, já dou para o cara hoje, na segunda-feira que vem eu dou para o outro João, para o Antônio, na outra segunda-feira, uma semana, misturado com os novos. Eu não falo para ele que aquele lead é um lead que já foi trabalhado pelo João. A gente percebeu que o terceiro, eu passo esse lead por 3, 4 pessoas. E eu vou monitorando se ele deu uma... Se o corretor falou, opa, já estou negociando, eu tiro ele do sorteio. O que eu percebi? Que o terceiro e o quarto corretor que trabalha esse lead, ele fecha mais venda que o lead do primeiro. Porque o primeiro, às vezes, vira um balcão de informação, o segundo já pega o cara já com a documentação montada, porque às vezes esse primeiro pediu a documentação e não ligou mais para ele para pegar a documentação. O segundo já pegou com a documentação, mas também subiu a aprovação e também não ligou para o cliente. Infelizmente, a gente tem um problema muito sério disso, porque como é muito cliente, o terceiro já pega o cara com a aprovação muitas vezes e já decidido em comprar. E por incrível que pareça, a gente vem trabalhando os leads de um ano atrás, está tendo uma conversão melhor que o lead de hoje. Porque o cara de um ano atrás está preparado agora para comprar, né? Ele saiu do medo. Eu falo que o cliente econômico ele anda do medo de assumir um compromisso e da zona de conforto, eu pago aluguel e está tudo bem. Ou eu moro na casa da sogra. Outra visão, qual que foi a virada de chave para você ser gerente? É assim, eu quando eu comecei como corretor, meu sonho era ser gerente. Né? Eu lembro que eu falei assim, um dia eu vou estar ali. Era um status muito forte, né? Era um status e que assim, o gerente chegava, ele vinha de motona, né? Camisa polo, né? Cruzava o braço na ponta do plantão e mocassim. Logo depois ele sumia. E aí você fala, puta, aquele cara ali
É a vida que eu quero ter. E aí, eu trabalhei muito. Né? Eu cheguei a ter 6 assistentes. Na época que ninguém se falava assistente. Era 6 operadores. Eu comecei com operador telemarketing. Depois cheguei a ter o ponto de 6 operador telemarketing só agendando para mim. Visita para mim o tempo todo. Como corretor. Como corretor. E aí, me destaquei. E aí surgiu uma proposta para ser gerente lá no Rio de Janeiro. E aí eu falei assim, caramba, é agora. E larguei tudo e fui para o Rio de Janeiro. E ali como que você consegue depender de uma pessoa para ter um resultado? Porque antigamente dependia de mim, era eu e eu. Era a pergunta que eu ia te falar, é mais fácil você ser corretor ou gerente? Então, no começo foi muito difícil. O que você queria fazer, né? Queria fazer e eu dependia daquele corretor que não queria fazer. E aí eu comecei a perceber que eu não posso ser refém de corretor. Então tinha que ter quantidade. Né? Então foquei em contratação. Contratei, montei um time muito rápido no Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro eu aprendi que o segredo é você se adaptar. O quanto mais rápido você se adaptar, mais rápido você vai vencer. Não adianta eu ficar ali, vamos trabalhar. Não quer, filho, vamos para o próximo, vamos contratar mais. E aí eu comecei a ter volume de corretores. E aí depois vem aquela fase de, não adianta você ter volume se você não tem qualidade. E aí precisava preparar, né? E aí automaticamente a gente vai desenvolvendo pessoas. Aí entra um pouco daquela linha assim, às vezes nós como campeões de venda como corretor, não sabe por que a gente é campeão. Às vezes, como que você fazia? Eu fazia assim. Aí tá aí o segredo. Mas faz isso, às vezes a gente não sabia como delegar. E aí com a evolução você vai percebendo que cada um é de um jeito, cada um tem que ser tratado de um jeito. Né? E eu aprendi que o erro das grandes empresas é tratar todo mundo igual, sendo que as pessoas são diferentes. Exatamente, muito bom. E aí hoje é muito mais fácil você ser gestor do que ser corretor. Hoje o gestor ele tem o mesmo status de anos atrás? Não. Eu costumo dizer que hoje o gerente ele é o corretor. Porque muitos corretores... uma coisa que eu sinto muito, que tem muitos corretores que não querem aperfeiçoar, não querem aprender, não querem ser auto-independente. A facilidade da tecnologia, a facilidade de um coordenador, de um gerente de ajudar ele a fazer a venda. Esses dias mesmo, a corretora me chamou, você consegue me ajudar? Claro. Tira a cópia do documento do meu cliente, porque ela não sabia tirar cópia do documento. E eu falei, para que você quer cópia? Para depois eu escanear e subir. E eu falei assim, que já não escaneia? Vamos escanear. Então quer dizer... Hoje, a empresa já está informatizada, já faz mais de ano. O corretor ainda está naquela linha de querer tirar cópia dos documentos para depois escanear. E não é ele, porque ele também não sabia subir a documentação. Então, e ele não quer crescer porque tem alguém que faz para ele. Mas no dia que ele não encontrar ninguém para fazer, ele vai... Eu falo que para o gerente, principalmente, você tem que aprender a delegar, senão você nunca vai crescer. Porque o gerente, quando ele vira a chave para gerente, ele quer fazer tudo. E ele não vai crescer. Porque ele não vai formar profissionais que são autossuficientes. Cara, eu tenho até orgulho de quando eu escuto isso, que a galera fala que a DF é muito exigente. Né? Mas aqui o corretor faz tudo. Aqui o corretor ele aprende a fazer tudo. Aqui ele aprende a ser corretor. E posso falar uma coisa? Ele vai te agradecer. Ele te agradece. Galera, tem muito treinamento, lá você tem que fazer... Aqui o cara ele faz tudo, ele aprende a ser corretor. Eu tenho gerentes meus que eu falava muito sobre isso, né? E ele com aquele medo de perder venda, né? Porque eu fiz um curso sobre isso, a arte de delegar. Né? Então, quando você começa a delegar, você tem que ter ciência que você vai perder. E perder faz parte do jogo muitas vezes, para você crescer. E aí, porque eu via gerentes que saía de férias, ou saía... para esfriar a cabeça, porque já está ficando louco, a equipe parava de vender. Falei, por quê? Porque você é o corretor do seu corretor. Você virou assistente, não gerente. Começa a crescer o seu time. Hoje,
99% do meu time pode sair de férias e o time continua vendendo. Mas é fácil? Não, você tem que criar um padrão de delegar para poder você crescer. Se você não criar substitutos, você nunca vai crescer. Isso, exatamente, cara. E aí você virou diretor e aí você começa a lidar mais com gestores, né? Que aí eu acho que o trabalho é muito mais mentalidade, né, Trevisan? Aí você começa a trabalhar não só a gestão de venda, mas também gestão de pessoas, para que ele se torne um bom gestor, né? Porque muitas vezes quando um gerente ele vira gerente, ele já quer sair metendo o pé na porta do crédito, na porta do jurídico, e aí você tem que cortar as asinhas dele. Fala, meu amigo, não é assim que funciona. É assim, 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 né? Porque dá uma inflada no corretor que virou gerente e aí o gerente hoje, a minha função, eu falo que muitas vezes, eu falo que eu sou uma esponja. Vem a pressão de cima, eu absorvo e passo. E ele tem que absorver algumas coisas e passar. Porque se eu venho com a pressão, porque eu vejo muito esse erro, vem a pressão, o diretor ele potencializa a pressão, porque ele não quer a culpa, né? E ele joga lá, e o corretor e o gerente, ele potencializa a pressão ou ele espana e o corretor trava. Eu falo que o corretor, ele é igual um passarinho. Nós, profissionais, eu falo que eu sou corretor, eu sou assim. Se você apertar ele demais, você mata. Se você soltar ele demais, abandonar ele, ele voa. Então você tem que estar sempre ali ao lado do seu gestor, do seu corretor, porque hoje o mais difícil não é só contratar, é você manter. Sim. Então você tem que fazer essa pessoa vender. Porque se ela não vender, ela vai ter problemas, né? E que esse problema muitas vezes é você que vai ter que resolver. E me diz uma coisa, qual que seria hoje assim a função do diretor e a função do gerente? O que muda de um para outro? Eu acredito que assim, a gestão do diretor hoje em dia, ele é mais a longo prazo, né? A gente tem que estar à frente, né? Montando a estratégia para o futuro. Para quando o futuro chegar, o gerente já está preparado. O gerente hoje é a estratégia atual. Ele é operacional. O produto está lançando, é isso que a gente vai fazer, isso. Hoje eu evito falar sobre futuros lançamentos. Tá. Eu preciso saber para poder preparar e direcionar os gerentes para que prepare o time para os futuros lançamentos. Mas hoje, se eu soltar para o corretor no futuro lançamento, ele para de vender o presente e fica preso no futuro. Vai vir um lançamento ali. Ansioso. Aí ele para de vender o que tem e fica só na expectativa. Vai lançar quando? Vai lançar quando? Então, hoje o papel do diretor hoje em dia é preparar o futuro para quando o futuro chegar, o gerente e a equipe dele está preparado. Boa. Eu sei que o segredo é muito trabalho, mas se eu fosse te fazer uma pergunta, qual que é o segredo de uma diretoria que vendeu 1 milhão? Eu acho que o segredo ele está na proximidade, né? Você tem que estar não só próximo, mas também você tem que estar alinhado, né, com as mudanças que acontecem. Qualquer mudança que na empresa que acontece abala. Eu falo que o profissional autônomo, ele é assim, o incêndio está lá na cobertura. O cara no terceiro andar ele pula. O autônomo, quando ele vê uma mudança, ele, isso não vai servir para mim, ele já vai para outro lugar. Né? Eu falo muito sobre por que a grama do vizinho é sempre mais verde. Porque ela é sintética. Né? É que nem campanha política. O cara vem para minha empresa, aqui é assim, aqui é assado. A hora que você entrou, não é bem aquilo. Então, o segredo, não cheguei a 1 bi, mas foi bem próximo. O segredo é você saber desenvolver cada pessoa de formas diferentes. Explorar o melhor de cada um, que às vezes ele nem sabe que tem esse melhor. O ano passado, eu fui diagnosticado com câncer, né? E a minha gestão foi praticamente muito home office.
né? Eu, para não ficar pensando na morte, porque achei que eu ia morrer, eu ligava o computador 8 horas e desligava 11 horas da noite, vendo números. Ali eu vi que números é importante. Você tem que seguir os números. Quantas pastas você subiu? Quantas visitas você teve? Quantas ligações você teve? É métrica. É que nem eu falo assim, eu enxergo que cada 7 corretor na roleta é 4 vendas por mês, daquele gestor que está começando. Porque nem todo mundo está vendendo. Né? Então, quantas vendas você quer fazer? Você precisa de ter tantos corretores. Então, é tudo número. Tantas pastas que subiram, tantas vão aprovar. E tantas vão fechar, porque nem tudo que aprova. Sim. Então, esse momento, o meu time, eu sou muito abençoado pelo time que eu tenho. Né? Agradeço a Deus todos os dias pela vida e agradeço ao meu time pela parceria, cumplicidade, de entender às vezes o meu momento. Né? Muitas reuniões eu fiz tomando quimioterapia, né? Que a gente fazia reunião, né? Mas eles não deixaram a peteca cair. Quando eu dava um direcionamento, olha esse corretor, por que ele está sem vender? Nossa, essa semana você subiu 70 pastas. A chance de você vender 30 unidades é o que te atende? Então, é números. Então, eu naquele momento, naquele ano, foi o meu melhor ano de gestão, né? Foi o momento que eu me dediquei a números. Então, o diretor que ele não olha os números da equipe, ele está fredado ao fracasso. Boa. Ou então a se manter naquele resultado que ele quer, ou que tem. Partindo para o nosso final aqui, qual o recado que você pode deixar aí para a galera do mercado imobiliário? Procure evoluir sempre, cresça, peça ajuda. Né? Eu falo que ninguém nasce grande. Se você não pedir ajuda, o seu gerente, o seu diretor, a sua empresa vai achar que está tudo bem. Porque cada um tem uma velocidade. E nem todo mundo quer, que nem você mesmo falou do seu amigo. Para mim está tudo bem, 5 meses sem venda. Né? A hora que você falou 5 meses sem venda, eu falei, esse cara não é da minha diretoria não, porque eu já estaria de olho nele, com certeza. Então, se você não está satisfeito, peça ajuda. Quando foi a última vez que você teve uma conversa individual com o seu gerente? Você é dono de empresa. Eu falo que o ego vem destruindo muitas empresas. Porque muitas pessoas elas vão crescendo e elas não vão para o chão de fábrica. E às vezes a solução está lá. Então você que é dono de empresa, peça ajuda. Contrata um mentorado, contrata pessoas que talvez já passaram pelo que você está passando. Então, esse é meu recado. Eu posso dar um agradecimento também? Deve. Tá? Eu agradeço a Deus, né, por estar aqui hoje. Agradeço o Felipe pelo convite. Agradeço a minha esposa que esteve no meu momento que eu mais precisei ao meu lado. Tá? Carol é o amor da minha vida. Foi meu primeiro amor, né, quando eu tinha 15 anos. Agradeço ao meu time que em todos os momentos da minha vida esteve ali, não deixaram a peteca cair. Né? E agradeço a Plano por dar-me essa oportunidade, né? Ao Everton, ao Menderico, ao Vono, né? Que eu aprendo o tempo todo. E mais um recado para todos, esteja aberto para aprender. Você sempre tem como crescer e evoluir. Basta querer, basta fazer o que acontecer. Isso aí. E para você, água, café ou chopp gelado? Eu vou de água e café para ficar bem esperto. É isso aí. Galera, mais um episódio no ar. Se você ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreve, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão e manda aí pro seu amigo que tá no plantão, sem fazer venda, sem fazer nada, para ele pelo menos ter conteúdo, para ele poder sair do lugar e conquistar muitas vendas, muito resultado. Corre lá, água, café ou chopp gelado, porque falar de imóvel não precisa ser algo chato. Valeu e até o próximo episódio.